Zoom no ar. Tudo bem, pessoal? Um abraço para todo mundo ligado conosco aqui nas redes sociais dos canais Fox Esportes e para a gente falar um pouquinho, claro, a respeito deste agitado mercado da bola em mais uma quarta-feira de muitas novidades pipocando nos principais clubes do Brasil. Em especial agora pela manhã, como agora há pouco eu estava no Bom Dia Fox, ao lado da Lívia Nepomuceno, do Fábio Azevedo, recebi uma informação de que o Ricardo Oliveira, que estaria de saída do Santos para o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro estaria liberando o Fred para o Flamengo. Olha só que troca bacana aí de nomes de peso, né? Nessa história toda, quem entrou de olho na situação do Ricardo Oliveira foi o Grêmio, que perdeu o Barrios depois do Mundial, né? O Barrios disse que não segue no Grêmio, portanto, a equipe gaúcha busca um referencial, um camisa 9, ainda está no aguardo do técnico Renato Gaúcho, né? Acertar o vínculo dele para o próximo ano e assim não consegue ter um planejamento ideal para 2018, depende desse acerto do Renato para que as peças sejam definidas. Então, o nome do Ricardo Oliveira surgiu apenas como uma possibilidade em caso aí do Grêmio renovar o contrato do Renato Gaúcho e, claro, o nome dele sempre muito favorável, porque trata-se de um Ricardo Oliveira, um cara de extrema competência no mercado. Então, o Grêmio de olho na situação do Ricardo Oliveira, que estaria próximo do Atlético Mineiro, que, lembrando, né, está negociando o Fred com o Flamengo. O Flamengo tem interesse no Fred, a proposta seria de pelo menos 2 anos de contrato aqui no Rio de Janeiro, um salário bacana, parecido com aquele que ele recebe em Minas Gerais, e no caso seria um grande reforço para a vaga do Guerreiro, que ainda segue suspenso, não tem uma informação atualizada a respeito da situação dele, apenas lá para o final de janeiro, começo de fevereiro é que o Tribunal de Apelação da FIFA, e no caso o CAS, né, também a Corte Arbitral do Esporte, que deve dar um parecer sobre a suspensão do Guerreiro e, portanto, enquanto ele segue de fora, e a indefinição para saber se o Guerreiro renova ou não o contrato dele com o Flamengo, ou então tem um contrato suspenso, rescisão de contrato, seja lá qual for a situação, o Flamengo e o técnico Renato Rueda pediram, né, um camisa 9, no caso esse cara é o Fred no momento. Então, Gabigol mais longe, o Fred se aproximando do Flamengo, o Ricardo Oliveira se aproximando do Atlético Mineiro, mas o Grêmio de olho na situação toda, e o Grêmio também que está agitado no mercado, né? Porque muita gente também tem aí o Gustavo Scarpa como uma moeda a ser muito disputada. Corinthians se aproximou de amanhã com acerto, mas o presidente Roberto de Andrade conversou conosco no Bom Dia Fox, disse que para ele ficaria muito surpreso se a negociação fosse favorável ao Corinthians. Por outro lado, o presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, disse que, por enquanto, é uma negociação tratada com cautela, porque envolve troca de jogador e não vai ter dinheiro, o que eu acho difícil. Acho que o Palmeiras vai ter de também desembolsar uma grana para ter o Gustavo Scarpa, já que o Fluminense está em dificuldade financeira. E, evidentemente, outros clubes também estão de olho na situação do Gustavo, um deles o próprio Grêmio. Só que o Grêmio para nesse empecilho. Se não renovar com o Renato e não tiver planejamento, não adianta sair contratando a diretoria se não tem um técnico, né? Então, essa história toda é o que tem dado aí muito o que falar nessas últimas horas a respeito de Gustavo Scarpa. Outro nome que interessa a você, torcedor do Flamengo, é o Zeca, o lateral esquerdo, né? Que está em litígio com o Santos, ainda segue liberado pela justiça para acertar com outro clube, naquela história toda do não pagamento de salários, que ele teria alegado que não recebeu do Santos, etc e tal, foi para a justiça deu o parecer por enquanto favorável ao Zeca, e ele estaria também se aproximando do Flamengo, né? Em São Paulo, o próprio São Paulo Futebol Clube, o Palmeiras e o Corinthians fizeram uma sondagem, a princípio não deu muita coisa, porque os valores foram mais altos, e o Flamengo foi quem se disponibilizou a pagar aquilo que o Zeca estaria pedindo, um salário mais alto daquilo que ele recebia, claro, no Santos. Então, nessa história toda, e precisando de um lateral esquerdo ou direito também, para fazer sombras ali, o Zeca, nos casos do Trauco e também do Pará, seria um cara muito interessante. Então, a notícia de última hora que corre aqui no Rio de Janeiro é de que o Zeca também se aproximaria do Flamengo. O Flamengo com um belo pacotão de reforços ali. Deixa eu ver o pessoal aqui que está conversando conosco. O Fabrício Palazzo. Por que o Palmeiras não traz o Zeca, Ricardo Oliveira e Pablo e vende o Juninho, Luan e o Borja? E aí ele fala aqui que o Daverson esquece o Rafinha. Aliás, o Rafinha, a informação é a seguinte: fica na Alemanha. O presidente Maurício Gagliotti também confirmou aquela informação que eu tinha dado nos últimos dias de que o Rafinha fica no futebol da Alemanha e, portanto, não volta ao Brasil agora em janeiro. Acho uma negociação interessante. O Ricardo Oliveira eu não traria ao Palmeiras se eu tivesse oportunidade. Acho que o Borja pode fazer um grande ano com o Lucas Lima, aí sim com o Gustavo Scarpa, que é um cara legal para municiar o ataque, ficaria
bastante interessante ao Palmeiras pelas peças que tem. Acho que o Borja, sendo bem municiado com caras que lhe dariam essa condição de finalizar mais vezes a gol, o Borja pode ser um cara interessante ao Palmeiras. O Daverson já não acho. Acho que seria, aí sim, uma moeda de troca interessante para o Palmeiras buscar outros nomes no mercado, como por exemplo aí o Gustavo Scarpa, né? O Júlio César Fiel aqui, Júnior César Fiel. Fred não no Flamengo, não quer o Fred no Flamengo, Júnior aqui, hein? O pessoal tá preocupado. Giovanni Laureano, Zeca e Fred são do Flamengo. Vinícius Klimachenski, vem Zeca, William Silva, Zeca no Flamengo, muito bom. Ou seja, o pessoal aí tá curtindo essa história do Zeca, o pessoal do Flamengo tá empolgado e também acho que é um bom nome, viu galera? O Zeca é um bom jogador. Pedro Leal, Jair ou Abel no Santos? Jair, o Jair vai ser o técnico do Santos pelas informações. Muito complicada a renovação dele com o Botafogo, no caso não é nem uma renovação, né? É o Botafogo tentar manter o contrato dele para o ano que vem. Recebeu uma proposta maior, o Santos estaria disposto até fazer um acerto financeiro com o Botafogo para ter o técnico no ano que vem. E aí, no caso, o Jair seria o nome mais próximo da diretoria do Santos Futebol Clube. Leonardo Fagundes, quem pode vir para o Flu? Aí muita gente pode estar envolvida nessas trocas com o Gustavo Scarpa, né? O Roger Guedes do Palmeiras não quis vir para o Fluminense, mas por outro lado o Palmeiras já colocou o Lucas numa negociação definitiva, tem oferecido aí outros nomes. O Abel, por exemplo, quer o Tietê para o próximo ano, para envolver numa troca, acho que é um nome legal. Acho também eu que o Tietê seria muito benéfico ao Fluminense, que está perdendo o Wendel para o futebol da França, o Orejuela sendo devolvido ao futebol do Equador, não devolvido para o Independiente del Valle, mas ele jogaria no Barcelona de Guayaquil, então uma peça ali de meio de campo seria muito interessante ao Fluminense. Tem Michel Bastos, por exemplo, no Palmeiras, que seria uma ótima opção de troca, o Rafael Veiga, enfim, vai depender muito ali de convencer esses jogadores a acertarem com o Fluminense. E sem contar aquela história toda do Henrique Dourado, que é outro nome que interessa ao Grêmio. Mas aí o Fluminense tá nessa história. Tudo bem, eu sei de um jogador importante, mas me deem 2, 3 peças. Aí sim, vale muito legal pro Fluminense. Luiz Eduardo Carvalho, ele quer o ceifador do Galo. Olha só, hein, pra vaga, então, do Fred, que a gente traz a informação que estaria se transferindo para o Flamengo nas próximas horas. Deixa eu ver. O Anderson Passos e o Vasco. Rapaz, o Vasco é o seguinte... Precisa definir primeiro o presidente. O planejamento está parado no Vasco, porque a atual diretoria não sabe, obviamente, se judicialmente continua para o próximo ano, e nem se o próximo presidente do Vasco, no caso, que seria judicialmente, por enquanto, o Júlio Brandt, né, é disposto e apto a poder negociar pelos jogadores. Então o Vasco está nesse impasse. Até 13 de janeiro, dificilmente o Vasco deve se envolver em alguma negociação muito elaborada no mercado. Trouxe aí o De Sábato, né, o volante da equipe do Vélez Sarsfield, que vai suprir ali carências importantes no meio de campo. Inclusive o Vasco tenta renovar com o Wellington, que está emprestado pelo São Paulo, e com o Breno, que teve vínculo encerrado com o Tricolor. Seria uma ótima aquisição para a próxima temporada, a manutenção de 2 jogadores que foram importantes em 2017. Guilherme Cardoso, se eu acho que o Scarpa vai para onde? Rapaz... E aí que está, o poder de barganha do Palmeiras é maior. Ele tem mais dinheiro, né, para poder colocar numa negociação e outros jogadores importantes. Então vai depender muito da negociação envolvendo o Palmeiras. Quem eu acho que tem um feeling mais próximo do Scarpa. Se bem que, por exemplo, o Grêmio entrando no negócio, com o Renato Gaúcho, uma estrutura toda, é um clube que se torna forte aí para brigar pelo jogador. E ele caberia demais no meio de campo do Grêmio para o próximo ano. É um jogador que faz outras funções, além só de armar jogadas. Paulinho Medeiros, vale dar 1 milhão ao Fred? Sou mais dar oportunidade ao Lincoln. Eu concordo. Eu não traria o Fred para o Flamengo se eu estivesse lá. Mas como o Flamengo quer um 9, que traga um nome de respeito, né? Trazer o Zezinho, o Luizinho e o Guinho não adianta nada. Aí fica com o Viseu e dá oportunidade ao Lincoln. Eu daria sequência ao Viseu e maturaria o Lincoln para 2018. Seria a minha opção. Só mais uma aqui, gente, pra gente encerrar. Infelizmente, vai ter que acabar porque é muito legal bater um papo com vocês aí, a participação de todo mundo. Leonardo Gonçalves, Gabigol, pode fechar com o Tricolor Paulista? A informação que eu tenho é que o São Paulo é o clube que mais se aproximou de um acerto com o Gabriel. No caso, o Gabigol da Internacional. Agora, resta saber, né, se o jogador vai aceitar o São Paulo. A preferência dele no Brasil seria voltar para casa. No caso, o Santos. Mas o Santos não tem, a grana hoje para bancar o salário. O São Paulo estaria disposto a ter esse dinheiro devido a alguns investimentos que podem chegar ao clube a partir de janeiro de 2018, como a renovação de um patrocínio master. Tá certo, pessoal? De mercado da bola, por enquanto, é isso.
Fiquem agora, claro, com toda a programação dos canais Fox Sports, em Fox Sports Rádio a partir do 12h45, com mais informações ainda. Tem também o Boa Tarde Fox, Expediente Futebol a partir das 5h30 da tarde, também com informações de mercado sempre atualizadas. Enfim, aqui nos canais Fox Sports você não perde nada a respeito de mercado da bola. Foi um prazer, pessoal. Um abraço.